Boa noite a todos. Paulo, Ana Lúcia, Gessé, Lucimeire, tudo bem com vocês? Boa noite. Boa Tudo noite, bem, graças a Deus. Deus abençoa mais uma vez aqui juntos, né? Coisa boa. Deus abençoa, tá? Para começar, lembrando que essa aula vai ser transmitida para... São 15 alunos no total, tá? Os outros vão ser vocês 4 presenciais, se eu não me engano, e os outros vão adquirir uma aula gravada, tá? Vão assistir a aula gravada, tá? O bom de assistir a aula ao vivo é que vocês podem tirar dúvidas ao vivo, né? A aula gravada não tem como tirar dúvida ao vivo, né? Mas tá bom. Eu vou tentar ser bem objetivo, como eu sempre sou. Vou tentar esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem. Aquilo que eu souber, eu vou responder. Aquilo que eu não souber, eu vou pedir ajuda aos universitários. Tá bom? Bom, hoje nós vamos falar na nossa aula sobre montagem de prontuário dentro de uma CT, que é uma comunidade terapêutica, e em clínica e voluntárias. Tá? E por que a abordagem desse tema? Porque nós estamos chegando no final de ano e nós sabemos que toda virada de ano nós temos o que dentro das clínicas? Fiscalização, correto? A vigilância sanitária cai matando, né, dentro das clínicas. Eu sou membro do Conselho Estadual de Política sobre Drogas de Minas Gerais. Faço parte do Conselho de Fiscalização. Em janeiro eu saio em fiscalização de muitas clínicas e eu vejo que um dos maiores fatores que fecham muitas das vezes as clínicas é a falta de organização, Por favor. é a falta de Sentar. gestão, né, das clínicas em geral. Basicamente, o que eu vou passar aqui teoricamente serve muito para a comunidade terapêutica. Mas vocês vão pegar um gancho para a clínica involuntária e à medida que eu vou falando de comunidade terapêutica, eu vou introduzindo as clínicas involuntárias também. Tudo bem? Pode falar, Jacé. Também serve para centro de reabilitação involuntária e voluntária. Isso, serve. Vai servir para os dois. É igual eu falei. Porque Eu peguei um modelo de comunidade terapêutica e vou introduzindo, junto com o modelo, eu vou introduzindo para a clínica involuntária, tá bom? Serve para os aí dois. se refere também à evolução. Vou falar disso tudo. Tá bom? Entendi. Tá? Legal. Bom, Tá bom, então. Obrigado. de nada. Para quem não me conhece e para quem não conhece nosso instituto, né? Esse é o Instituto PH Soluções em Consultoria e Treinamentos. Apresentação do docente, que sou eu, Paulo Henrique, sou psicólogo, biólogo, pós-graduado em Filosofia e Teoria Social, sou pós-graduado em Dependência Química, pós-graduado em Psicanálise Clínica, sou pós-graduado também em Neuropsicologia, sou neuropsicólogo, sou pós-graduado em Antigo Testamento e em Pedagogia. A minha linha de atuação é a terapia cognitiva comportamental. Trabalho há 13 anos com dependência química e a linha de abordagem mais eficaz dentro da clínica é a terapia cognitiva comportamental. Sou especialista em transtornos de ansiedade e depressão, conselheiro e consultor em dependência química pela Federação Latino-Americana de Comunidades Terapêuticas. Sou coach, graduando em teologia pela Faculdade Jesuíta. Atendo em consultório particular. Sou responsável técnico de 5 clínicas de recuperação para dependentes químicos.
sendo elas localizadas na cidade de Piuí e Iguapé, sendo 2 masculinas e 3 femininas. Sou professor da Faculdade de Pará de Minas, da Faculdade Favene e da Unicesumar, e sou diretor executivo do Instituto PH Soluções Consultoria e Treinamento. Estou aqui para somar com vocês hoje, para nós embarcarmos nessa jornada de conhecimento. Isso aqui é um pouco do que nós vamos ver hoje, nessa aula. O nosso índice, Nosso sumário. Nós vamos ver tudo isso aí hoje, tá? Primeiro uma introdução, depois uma justificativa. Como assim, Paulo, uma justificativa? Por que nós vamos estudar isso? Qual que é os objetivos que nós queremos alcançar nessa aula? Quais que são os elementos essenciais que a lei exige para que tenha-se de conteúdo num prontuário? Vou passar para vocês um modelo de ficha de acolhimento. Quais que são os termos necessários de acolhimento para de acolhimento voluntário? Um relatório de avaliação inicial, um encaminhamento médico, uma ficha de evolução e intercorrências. E aí essa pergunta que você fez aí, Gessé, sobre a questão da evolução, entra aqui, ó. Nós vamos falar dela aqui, ó. Ficha de evolução e intercorrência, beleza? E por último aqui é o passo. Deixa eu perguntar para o senhor, doutor. Sim. Aqui no estado de São Paulo, aqui onde eu trabalho, aqui no centro de reabilitação, a Anvisa exige o plano diário, que engloba tudo isso daí, né? No prontuário do acolhido, do paciente. Então, eu estou acostumado a fazer o quê? Introduzir o plano diário, que seria, de uma forma bem simples, resumindo ele no quê? O que o acolhido vai fazer? A largoterapia dele. Como se fosse o cronograma, o despertar, o que ocorre no dia como atividade dentro do centro de reabilitação. O despertar às 7 horas, o café, o que tem depois do café, que seria o culto, aí depois vem a largoterapia, o que ele faz de largoterapia, a limpeza do jardim, lavagem de banheiro, ou dos dormitórios, aí vem o quê? O meio-dia, que é o almoço, e depois após a reunião terapêutica, né? Que a maioria das vezes é eu que englobo ela, com introdução 12 passos, 12 tradição, 12 conceitos, um pouco de neurociência, psicanálise, que eu estudei um pouco, então vem introduzindo junto com a neurociência, né? Para eles ter um pouco de entendimento, porque muitas CTs falam só sobre a droga, né? Mas não é a droga, né? Vamos ser bastante assertivos, é um todo, né? Saúde mental, física, comportamental, entendeu? Sim, isso aí vai entrar dentro do que nós chamamos de PAS, Plano de Atendimento Singular. Lá dentro do PAS tem as atividades diárias, tá? Eu vou explicar isso para vocês aqui no finalzinho, tá bom? Vai haver de um estado para o outro vai haver uma divergência de nomenclatura, né? Mas que significa a mesma coisa, tá? Vamos lá então, primeira coisa, introdução, né? Primeiro, o que é um prontuário, né? Um prontuário é um documento muito importante, pois ele contém a história da saúde do paciente e permite a identificação de outras características como assiduidade, a unidade, a sua condição socioeconômica, a sua história familiar e outras informações que nelas estão registradas. O prontuário ele é muito importante porque as CTs, tanto como comunidades terapêuticas, como clínicas involuntárias, trabalham com equipes multidisciplinares. Enfermeiro, psicólogo, terapeuta. E esse prontuário, ele traz tudo isso que eu falei. A história de saúde do paciente,
a identificação de outras características que esse paciente traz, no caso chamado acolhido, né? Esse paciente aqui é vício meu, tá, gente? Tá? Não chama o acolhido de paciente, é vício meu porque eu, como psicólogo, eu chamo de paciente, tá? É vício linguístico meu. As condições socioeconômicas daquela pessoa, a sua história familiar e outras informações que nele são registradas. Ao ponto que, ao ser atendido por cada um desses profissionais, o profissional ele pode ter um raio-x daquele acolhido. Paulo, qual que é a importância de eu saber a condição socioeconômica do acolhido? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Imagine que eu estou trabalhando com um acolhido num processo final de tratamento, entrando numa reinserção social. E eu identifico que a condição socioeconômica desse acolhido é quase zero. Esse acolhido ele vive numa família de vulnerabilidade, ele vive numa família que passa fome, ele vive numa família que vende o almoço para comprar a janta. Vocês conseguem compreender a importância de saber isso? E aí vocês conseguem entender que ele está saindo de um ambiente que é completamente protegido, de um ambiente onde ele tem uma alimentação saudável, de um ambiente onde não falta nada, e ele está saindo daí para ir para um ambiente onde vai faltar tudo para ele. E que a partir do momento que ele sair desse ambiente e voltar para esse ambiente socioeconômico, o que vai acontecer com ele? Vocês concordam que o risco de recaída desse acolhido pode ser altíssimo? Então, Sim. então é preciso ter essas informações. Um prontuário ele não fica ali de enfeite. Só que infelizmente, nós precisamos criar uma cultura dentro das nossas CTs de fazer com que os profissionais peguem o prontuário e leiam. Nós precisamos criar uma cultura de fazer com que os profissionais peguem o prontuário e analisem. Até o terapeuta. O terapeuta acabou de chegar na unidade. Gente, todo terapeuta, antes de conversar com o acolhido, ele tem que pegar o prontuário do acolhido e ler a história daquele acolhido. Porque senão, o que vai acontecer? Ele vai escutar uma história. Uma história. Só que será que aquela história que ele está contando é condizente com a realidade da vida dele? Porque o que nós conseguimos Muitas entender? vezes não. Oi, Jessé? Muitas vezes não, porque onde eu estou, quando chega o acolhido recém-chegado, eu que faço praticamente a introdução dele, né? Sim. Perguntando o tipo de substância, quanto tempo, qual o tipo de uso, se ele tem alguma comorbidade, alguma alergia, algumas questões que a anamnese fala para mim. Porém, muitas vezes eu pego descaradamente mentira deles, né? Eles Sim. ocultam a real. Aí quando vai falar com a família vem com um pouco da verdade. E também tem coisas que eu já vi que inverte. O acolhido fala a verdade e a família omite. E sabe por quê? Deixa eu contar para vocês. Principalmente quando é uma clínica involuntária. Olha, a história que eles contam para vocês, muitas das vezes, é divergente. É completamente diferente do comportamento deles no dia a dia. Sabe por quê? Porque eles querem colocar uma boa impressão para vocês. Porque eles sabem que dependem de vocês para ir embora antes mais cedo. Porque eles querem que vocês deem um feedback positivo para a família deles.
Porque vamos supor, numa clínica involuntária, o tratamento do fulano é 6 meses. Ele não aceita. Ele quer ir embora mais cedo. Então, na hora que ele chegar perto de você, ele pode estar por dentro estraçalhado. Ele pode estar cheio puro ódio. Mas na hora que ele chegar perto de você, Gessé, ele vai virar e vai falar assim: Gessé, a minha vida mudou. Eu encontrei Jesus. A minha espiritualidade hoje está perfeita. Eu tenho todo dia acordado, eu rezo um versículo da Bíblia. Eu rezo um versículo da Bíblia. Todo dia eu encontro algo diferente. Eu consigo captar tudo das suas reuniões. Eu consigo perceber a diferença na minha vida. Até os batimentos do meu coração são diferentes depois disso. Por quê que ele faz isso? Porque ele quer sabotar o tratamento. Porque ele quer que você passe para a família dele que ele está em evolução no tratamento, que ele evoluiu. Porque ele quer te manipular. Para que você vire para a família dele e fale assim: ô família, aqui, o fulano evoluiu tanto, eu não vejo necessidade mais de 6 meses para ele. Se ele ficar 6 meses, ele vai regredir. Ele vai regredir. Vamos tentar 3 meses? Então, nós temos que estar muito atentos a esse tipo de situação. E a mesma coisa acontece nas comunidades terapêuticas. Porque quando se fala de comunidade terapêutica, talvez a gente fale assim: comunidade terapêutica é diferente de clínica involuntária. Não é muito diferente, não. Não é muito diferente, não. Fala-se assim: comunidade terapêutica interna porque quer. Não interna porque quer, não. Sabe por que um cara interna numa comunidade terapêutica? O cara interna na comunidade terapêutica porque a esposa ameaçou largar ele, porque a mãe ameaçou colocar ele para fora da rua. E aí, por exemplo, quando ele faz uma ligação e fala que vai embora, a mãe vira e fala assim: se você vier embora, você vai ficar na rua. Se ele liga para a esposa liga e fala assim: se você vier, tá tudo terminado. Então acaba que o ambiente da comunidade terapêutica também se torna um movimento involuntário, só que num nível diferente do involuntário. Vocês estão conseguindo compreender o que eu estou querendo dizer? Está sendo claro? Ô, doutor Paulo, eu exponho o que para os acolhidos? Que para mim, né, é o meu ponto de vista, posso estar até equivocado, mas porém, não existe voluntário, porque na verdade eles vêm porque eles estão muitas vezes não aguentando mais a vida que está levando, ou a família não está aguentando, então de certa forma eles acabam se sujeitando a fazer o quê? A uma barganha com a família. Aí eles falam que vai vir para melhorar e tudo. É o jogo deles, né? Porque, mano, adicto como eu, nós é jogador craque. É, Aí foi o eu que falo para eles, foi o que eu acabei eu de falo para eles, falar. Foi exatamente o que eu acabei de falar. O voluntário, ele acaba sendo involuntário. A pessoa vai porque existe uma pressão por trás. Existe uma pressão por trás, né? Então acaba que a pessoa fica, né? Bom, continuando essa introdução, e quais que são os objetivos que nós queremos ver com isso tudo? Qual que é o objetivo do prontuário? O principal objetivo do prontuário é facilitar a assistência ao paciente, constituindo-se em um meio de comunicação entre os diferentes profissionais da saúde e um recurso indispensável para assegurar a continuidade do atendimento durante as consultas de ambulatórios. Não, quando eu falo ambulatório, não entendo que ambulatório. Porque tem gente que pensa que ambulatório é só dentro do hospital. Ambulatório pode ser dentro da clínica também, tá? Então, o principal objetivo do ambulatório,
do prontuário é facilitar essa assistência. Quando eu tenho o prontuário todo preenchidinho, todo bonitinho, eu facilito o fluxo. E aí, sabe o que acontece? A equipe toda começa a falar a mesma língua. E aí, quando eu chegar lá atrás, quando eu for falar do PAS, quando eu for falar da evolução do terapeuta, por exemplo, e aí quando a psicóloga ou o psicólogo for atender aquele fulanozinho lá, e antes de atender o fulanozinho, ele já vai ter lido a evolução do terapeuta, já vai ter lido o PAS, já vai ter lido as outras evoluções, o psicólogo ou a psicóloga já vai ter tido uma noção de tudo que está acontecendo em volta daquele acolhido. Então, aquele profissional, ele vai ser menos manipulável. E aí, o trabalho daquele profissional vai ser mais assertivo. Da mesma coisa vai funcionar com o terapeuta. Se o terapeuta, antes de atender o acolhido, pegar o prontuário e fazer as leituras que precisam ser feitas dos dias anteriores que ele não estava na CT ou dos últimos atendimentos que ele teve, você vai conseguir ser mais assertivo na sua abordagem. E aí você vai falar a língua da equipe. Porque senão você acaba fazendo uma comunicação errônea. Às vezes você toma uma decisão que vai contra toda a equipe. Por quê? Porque aquele acolhido passou pela assistência social e recebeu um não, passou pelo psicólogo, recebeu um não, passou pelo enfermeiro, recebeu um não, e aí de repente chega no terapeuta, recebeu um sim. Isso por quê? Porque o terapeuta não leu toda a evolução daquele prontuário. E aí você vai contra toda a equipe. Por quê? Simplesmente você não leu a evolução do prontuário. O prontuário não é de enfeite. Ele está ali e ele precisa ser registrado. Não só porque... E aí é muito mais de uma questão de lei. É muito mais de uma questão de fiscalização. É uma questão de facilitação do trabalho de vocês enquanto profissionais. Continuando falando sobre o objetivo, né? O principal objetivo do prontuário é servir como base para a comunicação entre os profissionais de saúde, integrando e garantindo a continuidade do tratamento. As informações também dão maior segurança ao paciente, que tem o direito de ser esclarecido sobre o documento. Essa aqui é uma dúvida que muitas pessoas têm e já me perguntaram, né? Dentro da clínica. Paulo, eu tenho direito de ver meu prontuário? Gente, isso é um paradigma, tá? O acolhido, ele tem direito a ver o prontuário dele, tá? Não adianta você bater o pé e falar que não tem o direito não, porque ele tem, tá? E isso é direito reservado por lei, tá bom? Isso está prescrito tanto na RDC 29 quanto na Lei 13.840, tá? Se o paciente pedir para ler, pedir para ter acesso ao prontuário dele, você é obrigado a deixar ele ler o prontuário. Daí eu peço a vocês que sempre que vocês preencherem o prontuário, vocês têm que tomar muito cuidado com o que vocês preenchem. Como assim, muito cuidado? Prontuário, a gente não fica enchendo linguiça, não. A gente escreve o mínimo possível. É como se a gente escrevesse em código Morse, né? Você escreve o básico e esse básico ele tem que ser o suficiente para que daqui a 2 semanas, se você for ler esse básico, você vai se relembrar de toda a história. Deu para entender? Você vai escrever o básico.
E outra coisa que é muito interessante a gente lembrar é o quê? A gente nunca coloquem quem não tem experiência para preencher um prontuário. Por quê? Porque muitas das vezes vocês vão colocar, vocês vão ouvir histórias, por exemplo, de um fulano, por exemplo, que matou o ciclano. E você não pode evoluir lá no prontuário falando que o Eduardo matou o Mateus. Por quê? Muitas das vezes é comum, por exemplo, uma pessoa que está sendo julgada, e aí o juiz fica sabendo que essa pessoa está internada. É muito comum, já aconteceu isso aqui comigo, por exemplo, o juiz pedir a cópia de toda a evolução daquele paciente. E o fulano tinha matado outro fulano. Só que quando ele me relatou que ele tinha matado outro fulano, eu não escrevi lá no prontuário que ele matou outro fulano. Eu simplesmente coloquei assim: paciente relata que teve discussão com fulano e uma atitude disfuncional. Ponto final. Uma atitude disfuncional. Aquilo já era o suficiente para que eu entendesse que ali houve um homicídio. Porque quem precisava de entender que houve um homicídio era eu. Agora imagina se eu coloco ali que o fulano matou o ciclano e aí eu entrego aquilo ali pro juiz. Eu ia Ele está sentar. confessando. Oi? Ele estaria confessando um crime. Exatamente. E aí eu estaria dando provas pro juiz que ele matou. Entendeu? Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente escreve. Por isso que eu falo, a gente não pode ficar enchendo linguiça no prontuário, não. A gente coloca o básico ao ponto que esse básico, quando eu ler, eu entenda o que seja. Me faz memória para que eu lembre de uma história. Então, eu tenho que ser bem básico nas minhas evoluções. Evoluir um prontuário não é contar história, não. Não é escrever um livro, não. Evoluir prontuário é ser bem objetivo em como o acolhido está ali no momento e o que ele está te relatando. Você não tem que relatar lá. Deixa eu. Pode falar. A maioria das vezes, doutor, eu uso o termo que eu avalio pela equipe, eu pergunto como ele está agindo, aí muitas vezes eu coloco assim, que ele está só cooperativo com o tratamento. Aí quando eu vejo que ele está começando a evoluir, eu coloco assim, que ele está cooperativo com o tratamento e demonstra ser, até a data de hoje, atração e cooperação com o tratamento com uma evolução relativa. Ponto. E já era. Termino por aí. Depois de Ótimo. 15 dias eu vou avaliar sobre essa questão. Ótimo. E uma outra dica que eu dou para vocês. Sempre que vocês forem evoluir num prontuário, sempre coloque assim, no momento. Por exemplo, quando eu vou evoluir um prontuário, por exemplo, na psicologia, quer ver? Na psicologia, eu costumo colocar assim: no momento da sessão, no momento da sessão, o paciente se encontra lúcido, consciente, capacidade cognitiva e temporal preservada. Mas olha o que eu pus no início: no momento. Por quê? É naquele momento. Eu não sei se depois daquele momento ele vai sair dessa capacidade. Porque quando eu coloco no momento, eu estou me responsabilizando por essa capacidade de lucidez, por essa capacidade cognitiva e temporal naquele momento. Porque imagina, vamos imaginar, eu estou atendendo um paciente aqui. Ele está lúcido, ele está consciente, capacidade cognitiva e temporal preservada no momento da sessão. Ela acaba de sair da minha sala. Chega ali na rua, ele mata um.
E aí o juiz vai e me pede um relatório dele, porque acabou de sair daqui da minha sala. E aí tá escrito lá no relatório: paciente lúcido e consciente. Olha o problemão que eu vou arrumar. Quem que em plena capacidade cognitiva, capacidade de lucidez e consciente mata alguém? Aí sabe o que vai acontecer? O juiz vai acionar o CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia, e vão caçar o meu CRP. Porque eu não estou tendo a capacidade de avaliar as funções cognitivas de um paciente. Porque um cara acaba de sair do meu consultório, eu falo que ele está lúcido, consciente, chega ali fora e ele mata um. É igual Então, acontece dentro de CT. oi? Muitas vezes nós acabamos de atender o acolhido, aí ele, dentro de CT ocorre muito do quê? Que nem eu coloquei para você, às vezes ele está cooperativo até o momento, porém ele sai da sala, ele vai discutir com outro acolhido, aí ele tem que voltar para a sala para fazer a evolução de novo. Aí fala que ele foi disfuncional, porque ele acabou discutindo com outro acolhido, após sair da sala. Por isso que é interessante sempre colocar no momento da sessão. No momento da sessão. Porque você está se responsabilizando no momento da sessão. Ou seja, acabou a sessão, já não é mais responsabilidade sua. Já é responsabilidade dele. Vamos falar um pouco sobre o que a lei exige a respeito do que se deve ter, né, dentro dos prontuários. Primeiro vamos falar da RDC 29. Né? Na verdade, a RDC 29 rege a comunidade terapêutica, né? Mas as clínicas também costumam se cadastrar com a RDC 29. Deveria se cadastrar com a RDC 50, né? Porque legislação de clínica voluntária é RDC 50. Ainda bem que essa aula está sendo gravada. E eu, Paulo, estou falando que clínica voluntária é regida por RDC 50. Mas as clínicas involuntárias ficam se cadastrando com a RDC 29 e não pode. Mas, Paulo, por que as clínicas involuntárias não se cadastram com a RDC 50? Porque exige-se uma estrutura muito grande, exige-se uma estrutura hospitalar, exige-se um ambulatório, desfibrilador, médico 24 horas e etc e tal. A RDC 29 é resolução da diretoria colegiada da Anvisa para comunidades terapêuticas, que já não exige tudo que a RDC 50 exige, né? Então, até o que se pede é mais fácil. Então, as clínicas involuntárias, elas muitas das vezes se registram com a RDC 29. Por isso que a gente vê muitas clínicas mudando de lugar, né? Aqui em Minas acontece muito isso. O êxodo de clínicas, né? Aqui em Minas Gerais é igualzinho o livro do Êxodo. É o povo saindo do Egito e indo para a Terra Prometida. O tempo todo. Hoje você vê uma clínica aqui, amanhã você vê ela lá nos Cafundé do Judas, amanhã você procura ela ali, você vê ela, nossa senhora, é igual cigano, as clínicas aqui. Cada hora está num lugar diferente. Cada hora está num lugar diferente. Por quê? Vem a fiscalização, identifica que é clínica involuntária, mas foi registrada como RDC 29. E aí, para não fechar, fecha, se abre em outro lugar. E por aí vai. E por aí vai, né? O custo de uma RDC 50 é muito alto, então é difícil de se montar. Então, as clínicas involuntárias preferem se cadastrar com uma RDC 29.
E aí é um contratempo isso. Por quê? Porque vamos parar e pensar. E aí vocês que estão na aula aí me ajudem a raciocinar. Gessé, você vai me ajudar a raciocinar aqui. Olha para você ver que interessante, Gessé. A RDC 29, que é o que rege as comunidades terapêuticas, fala que o paciente pode interromper o tratamento na hora que ele bem entender. Só que você está na clínica involuntária, não está? Gessé, Alô? você está numa clínica involuntária, né? Aí dentro da sua clínica, Oi? vocês são regidos por uma RDC 29 ou uma RDC Sim. 50? RDC 29. Por quê? Porque quando os acolhidos chegam, depois de algum certo tempo, a gente faz ele assinar um termo de Voluntariado. voluntariedade. Tá. Que aí, Só que a isso. RDC, isso. Só que a RDC 29, ela reza que o acolhido ele pode desistir do tratamento na hora que ele quiser. Então, como que vocês tratam isso dentro da clínica? Não entendi, desculpa. A RDC 29, ela reza, Hum. tem um artigo que fala que o acolhido ele pode desistir do tratamento na hora que ele quiser. Como que vocês lidam com isso? Sim. Sendo que é uma Aí internação nós comenta o involuntária. quê, né? Chama o paciente, aí chama o paciente e fala que tem um responsável por ele, que ele não estava capacitado para responder pelos seus próprios atos, que alguém teve que intervir por ele e hoje é responsável por ele judicialmente. Só que ele pode desistir mesmo assim, porque na RDC 29 não existe responsável pelo paciente. Sim, mas a maioria das vezes eles acabam se submetendo, né? Eles acabam ficando, porque aí tem aquela pressão da família, como o doutor mesmo falou. Não, sim, sim. Família que já não quer. Não, na verdade, eu não tô argumentando a sua clínica, não. Eu não estou argumentando a sua clínica, não. Eu só estou dando um exemplo. Aí Porque o eles que acabam ficando, eu só estou dando um exemplo. porque Porque o que aliados deles. acontece? Não, sim. Se tratando de RDC 29, se o cara bater o pé que quer ir embora, ele pode ir embora. E não existe nada de ordem judicial, não existe nada de família, entendeu? E aí é muito complicado quando a gente começa a receber esse pessoal que entende de lei, de clínica, sabe? Vocês já devem ter recebido alguém por aí, sabe? Aqui, às vezes, a gente recebe uns entendidos de lei. Por exemplo, eu já fui internado. Já. Eu já fui internado, entendeu? E isso eu fui internado depois que eu já fazia parte do Conselho de Fiscalização do Estado, entendeu? E o dia que eu falei que eu ia embora, não adiantava Hum. falar comigo, não, porque eu sei dos meus direitos, entendeu? Sabe? Ah, mas foi. Não, não tem disso. Isso aqui é RDC 29. RDC 29 eu vou embora a hora que eu quero ver quem vai vir me segurar. Entendeu? Né? Então, a gente tem que prestar muita atenção nessas questões. Tem tipo de informação que não pode ser passada por acolhido quando se trata de uma questão, legislativa. E às vezes tem alguns fermentadores, né? Alguns fermentadores que ficam, eu posso ir embora a hora que eu quiser, porque isso está na lei, bababá, 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 né? Porque a lei, a RDC 29, ela deixa muito bem claro critérios de admissão, critérios de alta e critérios de desligamento, de alta administrativa, né? Mas os Sim, elementos de... eu Pode tenho um falar. curso, PIC, eu entendo disso. Então, quando eles entram nessa questão, eu procuro não contar nada sobre eles, eu mantenho no anonimato. Porém, alguns ainda que não são conhecedores, porque
Aqui em São Paulo, o que acontece, doutor? É muito jovens de 19 anos, 20 anos, que a maioria não tem estudo. Então, porém, eles não vão entender de lei. Veio de K2, K9. Então, eles estão nego, não entende de nada de lei. E como eu tenho um curso, eu mantenho no anonimato, fico tranquilo. Aí eu faço aquela reza de terapeuta, né? Sento, converso com ele, explico, que é necessário, que ele precise, todo aquele requisito que um terapeuta precisa fazer para fazer a roda gigante e deixar ele quietinho lá, até ele Ladainha de aceitar. Todos os Santos. É isso. Ah, é as mesmas. A gente podia gravar, Jessé. Um dia sentar, gravar. Aí, quando vier o outro, a gente só põe o play. Ai, ai. Elementos essenciais que a lei exige, Verdade. né? Artigo número 7 da RDC 29 exige que cada residente das instituições abrangidas por essa resolução deverá possuir uma ficha individual, em que se registre periodicamente os atendimentos dispensados, bem como as eventuais intercorrências clínicas observadas. Isso aí é função sua, tá? Gessé, Paulo Viana, tá? Terapeutas. Isso está dentro do artigo 7º. Cada residente das instituições abrangidas por essa resolução deverá possuir uma ficha individual em que se registre periodicamente o atendimento dispensado, bem como as eventuais intercorrências clínicas observadas. É a ficha de evolução do terapeuta. Está lá no artigo 7 da RDC 29, beleza? Sim, eu faço geralmente 15 dias, porque são 5 unidades, né? Ou quando tem uma intercorrência muito séria, aí eu pego na hora e já faço a evolução dele sobre em cima da intercorrência, o que ele fez Sim. naquele Aqui, o momento. Gessé, isso aqui você falou no início da aula. Olha, as fichas individuais que tratam o caput desse artigo devem contemplar itens como o horário de despertar, as atividades físicas e desportivas, as atividades lúdico-terapêuticas variadas, os atendimentos em grupo individual, as atividades que o acolhido vai promover o conhecimento sobre a dependência da substância psicoativa, as atividades que promovam o desenvolvimento interior, o registro do atendimento médico, quando houver, os atendimentos em grupos coordenados por um membro da equipe, a participação na rotina de limpeza, organização, cozinha, horta e outros, atividades de estudo para alfabetização e profissionalização, atendimento à família durante o período de tratamento, tempo previsto de permanência do residente na instituição e atividades visando a reinserção social do residente. Isso tudo precisa ter na ficha do recuperando. Só que, assim, isso aqui vai estar tudo lá no PAS, que é no plano de atendimento singular, que você vai evoluindo isso, né? No inciso 2 da RDC 29, as informações constantes nas fichas individuais devem permanecer acessíveis aos residentes e aos seus responsáveis. Foi o que eu disse. Se eles quiserem ver o que está escrito, não criem resistência. Apesar que é muito difícil eles fazerem isso, tá? Gente, nós vamos abrir para um intervalo agora, rapidinho, tá? A sala fecha em 14 minutos, mas são 8h03 agora. 8h10, 8h10 nós voltamos, pode ser? Todos concordam? Ir no banheiro, beber uma água, pode ser? Positivo. Positivo, tá? Aí eu jogo lá no grupo o link da nova sala, beleza? Então 8h10 a gente volta. Eu já vou saindo dessa sala e aí a gente já volta 8h10, tá bom? Até daqui a pouco então. Vamos ter um intervalo.
voltar aqui. Bom, eu trago aqui para vocês, agora eu vou trazer para vocês aqui alguns modelos de termos, tá? Depois eu vou até disponibilizar esses modelos para vocês, se vocês quiserem fazer algumas modificações. Com certeza vocês têm os termos de vocês aí, né? Mas eu trago Mas é bom ter mais. essa aqui é da minha clínica. Eu tenho uma clínica já há 13 anos. É uma comunidade terapêutica, na verdade, né? Vou mostrando aqui para vocês, tá? Deixa eu abrir aqui. Chama Comunidade Terapêutica São Miguel Arcanjo. O primeiro termo que a gente coloca no prontuário é um termo de compromisso do recuperando, onde ele reza assim, ó: pelo presente termo de compromisso, eu, e aí vem o nome da pessoa, né? CPF, vem o número do CPF da pessoa, documento de identidade, na data de nascimento, a data de nascimento, declaro estar ciente de todas as normas e regras dessa instituição. Prestem bem atenção nisso que eu acabei de falar. Declaro estar ciente de todas as normas e regras desta instituição. Por quê? Não se pode internar uma pessoa sem que ela esteja ciente das normas e regras da instituição, tá? A pessoa ela tem que estar ciente no ato das normas e regras da instituição. No caso da internação involuntária, não peça o acolhido para assinar nada no ato de chegada, antes que ele leia normas e regras. Ou se pedir para assinar, não coloque a data que ele assinou antes de ler as normas e regras da instituição. Porque a RDC 29, ela pede para que o acolhido esteja ciente das normas e regras da instituição. Se a data de assinatura das normas e regras da instituição estiver diferente da data de admissão do acolhido, isso dá um peteco danado. Por quê? Porque vai caracterizar que ele foi internado sem saber os procedimentos da clínica. E como nós conhecemos e sabemos que tem muitos acolhidos que saem e processam clínicas, isso vira um álibi contra a clínica. Eu fui internado e ninguém me passou nada como que lá funcionava. Pode falar, Jessé. Eu peço aos coordenadores de pátio que quando chega bastante acolhido, chegou 2, 3, em vez de eu dar reunião terapêutica, ele dá reunião de normas e regras, porque na instituição eu implantei 30 normas e regras, né? Então, eu peço sempre essa atenção deles. Ótimo. Aí ele sempre não é coerente com a data que ele chega, mas porém eles ficam cientes das normas e regras, Sim. através dos coordenadores. Eu não sei se vocês têm... Aí depois eu posso pedir então para ele assinar esse termo? Pode, mas pede para assinar com a data que ele entrou. Entendeu? Declare-se assim... Entendeu, Jessé? Com a data que ele entrou. Sim. Declare-se ciente de todas as normas e regras dessa instituição. Eu declaro ainda que tive acesso... Olha para vocês verem. Declaro ainda que tive acesso antes da assinatura deste ao programa de tratamento dessa comunidade terapêutica. Estou ciente dos critérios de admissão, permanência e saída. Tá vendo? Estou ciente dos critérios de admissão. Estou ciente dos critérios de admissão, permanência e saída. Quais que são esses critérios de admissão, permanência e saída? Quais que são os critérios de admissão? É o que eu preciso fazer para entrar. Quais que são os critérios de permanência? São as regras. Quais que são os critérios de saída? É aqueles critérios que eles não podem saber.
É os anonimatos. Os critérios de saída é aqueles que ele não pode saber. Tendo em vista o exposto acima, desejo por livre e espontânea vontade ingressar no programa de recuperação da Associação de Recuperação para Dependentes Químicos São Miguel Arcanjo. E aí vem aqui a Itatiaia Sul, que é onde fica a minha clínica, a data. E aí vem aqui a assinatura do responsável, a assinatura do acolhido, a assinatura do coordenador. Aqui vem a assinatura do responsável, mas vocês podem trocar no caso da involuntária, porque como lá na minha trata-se de tratamento voluntário, geralmente a família está junto. Então, o responsável assina. No caso aqui, geralmente, da involuntária, o responsável ele não está na hora, né? Então, vocês podem pôr aqui, por exemplo, a assinatura do terapeuta, a assinatura do acolhido e põe aqui a assinatura de uma testemunha, por exemplo, né? E aí vocês podem criar. E aí vem... Aí o terapeuta assina e carimba. Assina e carimba. Bem lembrado, gente, bem lembrado. Essa semana eu fiz uma pequena fiscalização. Nós somos 5 unidades aqui, porque eu sou gestor terapêutico. Eu fiz uma fiscalização nas unidades e nas pastas terapêuticas e eu encontrei coisas absurdas aqui. Que eu tive até que dar um esparro bem grande aqui nos terapeutas das unidades. Gente, terapeuta evoluiu, qualquer coisa que o terapeuta faça, tem que assinar e carimbar. Vocês têm carimbo? Eu costumo. Carimbar, tá? Tudo que vocês fazem, anotou, assinou e carimbou. Não esqueçam disso. Vocês têm CRT para isso. Caso o carimbo de vocês não esteja disponível na hora, esqueci o carimbo em casa, assina, escreve CRT e o número, tá? Porque evolução, assinatura sem o número da CRT é a mesma coisa que nada. Pode pegar o papel e rasgar que não vale de nada. Porque é a mesma coisa de qualquer pessoa ter assinado. E quando você pega uma evolução que o terapeuta assina e não coloca nem o número do CRT? É mesmo? Eu posso assinou. Oi, Jessé. Eu costumo assinar e depois carimbar na próxima evolução. Sempre assina e carimba. Tudo que você for fazer, assina e carimba. Assina e carimba. Porque aquilo que não é assinado e não é carimbado não tem validade. É igual nós na psicologia. Eu fazer um laudo, por exemplo, e não pôr o meu CRP e não carimbar, é a mesma coisa que nada. Entendeu? Então, carimbo e assinatura serve para isso. Né? Então, não se esqueçam, tudo que vocês fizerem, assinou, carimbou. E aqui, né, como é o termo de compromisso do recuperando, e aí no final você põe o endereço do recuperando, os dados dele. E aí vocês vão ver que aqui é o termo de responsabilidade da família, e lá embaixo vai ter os mesmos dados. Mas por que aqui vai ter os mesmos dados daqui? Porque nem sempre o acolhido mora com a família, entendeu? Então você coleta os dados. Qual que é o seu endereço? Qual que é a sua cidade? O seu bairro, o seu CEP e telefones de contato. Isso aqui é o termo de responsabilidade do recuperando. Esse aqui é o termo de responsabilidade da família. O termo de responsabilidade da família, aqui vocês podem, no caso, tirar a assinatura do responsável, pode deixar só a assinatura do terapeuta, a assinatura do acolhido e uma testemunha, igual lá em cima. E aqui vocês vão coletar os dados da família, né?
vocês vão coletar os dados da família pelo presente termo de responsabilidade, eu, que é o fulano de tal, CPF tal, documento tal, né? Responsabilizo-me pelo ingresso de quem? Do fulano de cá, né? Na Associação de Recuperação para Dependentes Químicos, São Miguel Arcanjo, a fim de que o mesmo possa participar do programa de recuperação proposto pela mesma. Esse é o da família. Logo abaixo vem uma ficha mais complexa, que é a ficha individual do recuperando. Ela funciona como se fosse uma anamnese bem rápida, né? Onde vem aqui o nome do acolhido, a data de nascimento, idade, naturalidade, estado civil, título de eleitor se ele tiver em mãos, 2 telefones de contato, a profissão, carteira de identidade, CPF, PIS/PASEP, se ele faz algum tratamento de saúde, se ele faz uso de medicação, qual tipo de tratamento. Esse aqui é complemento dessa pergunta aqui, ó. Faz tratamento de saúde? Se ele respondesse sim, você ia vir aqui e você ia colocar qual tipo de tratamento? Psiquiátrico, psicológico. Aqui, faz uso de medicação? Se colocasse sim, você colocaria aqui quais que faria. Possui alergia a alguma medicação? Sim ou não? Já esteve acolhido em outras CTs? Sim ou não? Existe caso de droga ou álcool na família? Quem na família que faz uso? Nome do pai, nome da mãe, a idade dos dois, se são falecidos ou não. Possui filhos? E aí vem aqui, um campo com muitos filhos, que tem uns que tem um time de futebol, né? E aqui a idade dos filhos. Uma pergunta que é muito interessante: você se considera um dependente? Sim ou não? Quais que já foram as drogas experimentadas por esse acolhido? Maconha, cocaína, crack, álcool, inalantes, injetáveis e outros. Há quanto tempo você usa drogas? Qual que foi sua idade de início? O que te motivou a começar, né? Você tem problemas com a justiça? Sim ou não? Qual que é o problema que você tem? Você tem envolvimento com tráfico de drogas? Você tem histórico de prisão? E aí aqui embaixo vem: declaro que todas as informações acima prestadas por mim são verdadeiras. E aí você pode pôr aqui acolhido e o entrevistador. Repare para vocês verem que essa ficha é um pouco mais completa no sentido assim que ela traz muitas informações, correto? Essa ficha ela traz como se fosse um mapa da vida, um mapa bem rápido da vida do acolhido, né? Ali você consegue coletar algumas informações bem rápidas que são suficientes às vezes para você entender alguma coisa da vida do acolhido. Eu acho essa ficha aqui muito interessante dentro do contexto que a gente trabalha. Logo após isso aqui, olha, eu gosto de trabalhar com isso aqui, olha. Não sei vocês. Aqui na nossa clínica involuntária aqui, nós temos um termo que se chama termo de admissão voluntária. Eu não sei se vocês trabalham com isso aí em São Paulo. Que é um documento. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Pera aí. Eu achei aqui, ó. Então nós temos um bloco aqui
que essa parte eu que fico responsável. Deixa eu arrancar aqui uma folha. Não sei, vai dar para ver. Chama-se Termo de Consentimento de Internação Voluntária. Tá vendo? Esse termo fala o seguinte, ó. Por esse instrumento, eu, fulano de tal, inscrito sob o CPF, declaro que fui internado sobre a possibilidade olha para vocês verem, sobre a possibilidade de interromper o tratamento a qualquer momento, resguardadas exceções de risco imediato de vida para mim ou terceiros, e por aí vai. E aí vem a data, o terapeuta assina e o acolhido assina. Todos os nossos acolhidos têm esse termo assinado. Por que eles têm esse termo assinado? Porque se bater uma fiscalização, não é RDC 29? E RDC 29 reza que a pessoa pode ir embora a qualquer hora. Geralmente, quando chega a fiscalização, geralmente eles chegam em 3 aqui. 2 vão fiscalizando uma coisa e 1 vai rodando o pátio conversando com os acolhidos. Se o acolhido virar e falar assim, não, eu estou aqui involuntariamente, eles não deixam embora. Mentira. Porque olha o que você assinou. Termo de consentimento de internação voluntária. Ele está mentindo, senhor fiscal. Ele está mentindo. Porque olha aqui o que ele assinou. Ele assinou que ele pode ir embora a qualquer hora. Então, isso é um instrumento. E isso fica anexado na pasta dele. Entendeu? Porque olha o que fala o termo. Declaro que eu fui informado sobre a possibilidade de interromper o tratamento a qualquer momento. Então, isso é uma julgada que a clínica faz no sentido de se respaldar caso venha uma fiscalização e o acolhido de repente fala que está ali forçado, que ele não pode sair. Não, mentira, senhor fiscal. Olha o que ele assinou aqui. Ele sabe que ele pode ir embora a qualquer hora. Então é importante ter um termo desse. Eu já gosto desse aqui, porque esse aqui é escrito de próprio punho. Mas na minha comunidade isso aqui não faz diferença, porque lá realmente tá quem quer. Lá tá quem quer, né? Mas eu gosto disso aqui, que é o quê? Uma carta de admissão voluntária em comunidade terapêutica. É candidato ao acolhido. Geralmente quando o acolhido chega, no ato da internação, ele escreve uma carta. Eu peço ele para escrever uma carta. Ele escreve, eu, fulano de tal, solicito uma vaga de internação nessa instituição, porque eu estou nessas condições, bababá, 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 né? E aí ele escreve essa carta, no final aqui ele vem, assina e coloca a data. No caso, volto a dizer, lá na minha instituição, que fica em outra cidade, não na que eu trabalho, porque quando eu falo minha instituição é que eu tenho uma instituição, mas eu trabalho em outras, né? Como é voluntário, ele vem com a família. Aí a família também faz uma carta. E aí vem a carta de admissão voluntária em comunidade terapêutica da família. A família vem e preenche uma carta também. Eu, fulano de tal, sou mãe do ciclano de tal, venho nesse momento pedir para fulano, ciclano, entenderam? E aí ela vai lá, data, tudo bonitinho e faz o que tem que fazer. E faz o que tem que fazer. Assinatura do familiar, do amigo, etc e tal. Logo após tudo isso, vem um relatório de avaliação inicial. O que é um relatório de avaliação inicial? Esse acolhido ele tem que ter um primeiro atendimento. Esse atendimento ele tem que ser feito por um técnico.
Esse técnico ele tem que ser um técnico da psicologia ou da assistência social. Tem que ser um técnico com graduação superior. Então, assim que ele passar pelo psicólogo ou pela assistência social, ele vai preencher o relatório de avaliação inicial, que é a primeira percepção. Então vem essa ficha, tá? Logo após aquilo, gente, uma coisa que vocês nunca podem esquecer. Gente, nunca se interna uma pessoa sem um encaminhamento médico. Todo acolhido tem que ter um encaminhamento médico para internação. É contra a lei internar alguém sem encaminhamento médico. A pessoa tem que ter um encaminhamento médico, principalmente se for involuntário. Principalmente se for involuntário. Então, vocês precisam deixar no prontuário da pessoa uma folha. Não precisa escrever encaminhamento médico, não. Mas pelo menos um lugar reservado aonde tem um encaminhamento médico. Encaminho fulano de tal para internação, bababá, entendeu? Então, lá nos Pode ser um médico? Oi? Pode ser um prontuário médico? Que nem na minha eu costumo colocar um prontuário médico para depois o psiquiatra, quando ele passar pelo psiquiatra, se for necessário, aí ele passa os medicamentos nesse prontuário e deixa lá na pasta. Pode ser no prontuário médico. Pode ser no prontuário médico. Não tem importância não. Mas não se esqueçam que o acolhido ele tem que chegar com encaminhamento médico. E aí, Jessé, caso ele não chegue com encaminhamento médico, quando o psiquiatra chegar, pede ele para fazer um encaminhamento com data retroativa à data que ele chegou, entendeu? Entendi. Porque às vezes já aconteceu lá na minha clínica, por exemplo, a pessoa chegar, não ter um encaminhamento médico. Só que aí vem a urgência da internação, né? A pessoa precisa internar urgentemente e aí até que espera o médico fazer o encaminhamento, até que consegue o médico, né? E aí a gente fala, vem, né? E aí o que eu peço para o meu psiquiatra? Eu peço ele para fazer um laudo de encaminhamento retroativo com a data da internação. E vou aí anexo. Entendeu? E essa aqui é para vocês, tá? Ficha de evolução e ou registro de intercorrências. Aqui o nome da pessoa, a idade e aqui o número do prontuário. Não sei como vocês organizam os prontuários de vocês aí, mas lá na minha clínica cada acolhido tem um prontuário diferente. Cada um tem um prontuário diferente. Então, o número de prontuário diferente, né? Então vem aqui o número do prontuário. Você vai fazer, ou o Paulo, a Ana, o Gessé vai fazer uma intervenção, vai fazer um atendimento terapêutico. Coloca a data, o horário do atendimento e a evolução. Aqui, nesse lugar. Aqui. Ah, vai ser o psicólogo que vai fazer. Se você estiver a parte da psicologia separada, deixa o psicólogo fazer separado. Se for assistente social separado, deixa fazer separado. Eu, particularmente, na minha instituição, eu não gosto de prontuários separados. Eu peço para todos os profissionais evoluírem na mesma folha. Mas isso é uma opção minha. Então, por exemplo, aqui, ó. Nesse espaço aqui, evolui o psicólogo, o assistente social, o terapeuta, todo técnico evolui nesse espaço aqui. Por que eu gosto que todo mundo evolui nesse espaço aqui? Porque na hora que o profissional for pegar o prontuário para evoluir, ele vai conseguir ver todas as evoluções. E aí eu não vou precisar ficar pegando aquele tanto de pasta, aquele tanto de papel, entenderam?
Vocês lembram no início que eu falei que seria interessante que você pegasse sempre o prontuário para ler antes de fazer o atendimento? Então, em vez de ir lá na pasta da psicologia, lá na pasta da assistência social, lá na pasta do fulano, lá na pasta do ciclano, na pasta do beltrano, seria tão simples se todo mundo evoluísse no mesmo lugar, sabe? Tem espaço para todo mundo. E é só eu pegar a folha e ó, fulano evoluiu tal dia, evoluiu tal dia. É simples, tudo no mesmo lugar. Entendeu? Tudo no mesmo lugar. Mas não. Parece que o povo gosta de papel. Gosta de... Gente, nós temos que ser prático. Comunidade já é burocrática demais. Já é complexo demais ter que lidar com esse tanto de gente. E a gente fica inventando papel ainda. Inventa pasta disso, inventa pasta daquilo, inventa papel disso, inventa papel daquilo, e é arquivo morto daquilo, é pasta daquilo, é pasta daquilo. Nós precisamos ser práticos. Nós precisamos aprender a sintetizar as coisas. Porque senão a gente fica doido também. E aí quando vai ver a pasta da psicologia está na sala, você precisa da pasta, a psicóloga não está na sala, ela levou a chave, e aí você não consegue, é uma bagunça danada, e etc e tal. A única coisa que eu concordo que deve ser separado deve ser a enfermagem. A enfermagem, eu concordo que precisa ser separada. Mas para vocês terem ideia, até o meu médico evolui aqui junto comigo. O meu médico evolui junto comigo. A enfermagem eu já acho que deve ser separado porque mexe muito com questão de medicação, essas coisas, né? Mas o meu médico evolui aqui junto comigo. Então eu não preciso sair caçando pasta, né? Em uma folha eu resumo tudo. E eu não preciso ficar com pasta disso, com pasta daquilo, etc e tal. E aí essa aqui é a parte de trás daquela de lá, né? E aqui é o PAS, gente. Que é o plano de atendimento singular. Aqui começa o PAS. O PAS é uma encheção de linguiça, né? Porque o PAS é nada mais, nada menos tudo que você já fez lá em cima. Tudo que você já fez lá em cima, você vai fazer aqui embaixo agora. Simplesmente isso. Começa, né? Identificação do acolhido, nome, etc e tal. Familiares que o acolhido quer manter uma relação, né? Quer manter contato, nome, grau, parentesco, contato. Esses contatos vão ser como? Telefonemas, visita ativa ou visita passiva? A visita ativa é quando você leva o acolhido até lá. Visita passiva é quando a família vem até você, a instituição. A evolução do vínculo. Tem acolhidos que chegam com vínculos destruídos na família, né? E quando ele te relatar isso, logicamente você vai aqui fazer o quê? Evoluir o vínculo dele. Lembrando que o PAS, ele é um objeto para ser preenchido multidisciplinarmente. Você não preenche ele sozinho. Cada parte da equipe preenche de uma forma diferente. Então, a primeira parte aqui, olha, vocês terapeutas são responsáveis. Passou para o quadro clínico, já não é vocês, é a enfermagem. Tá? Quadro clínico aqui, ó.
o uso de substância psicoativa, parará, observações, antecedentes de tratamento, comorbidades, acompanhamento médico, observações, exames prévios realizados. Isso é enfermagem. Atividades. Aqui, isso aqui já vou com vocês de novo, terapeutas. Você lembra do que você estava falando, das atividades diárias que devem ser anotadas? Tá aqui, ó. Sim, eu lembro. Então, aqui, ó. Atividades terapêuticas, incluir horários. Isso é obrigatório por causa Então, Oi? aqui eu uso um plano diário, Sim. aí eu ponho o quê? Junto no prontuário dele. Aí eu ponho despertar o cronograma que Sim, é o segue, que é cronograma. o beabá das instituições. Sim. Isso é porque pede no artigo 12 da resolução do CONAD número 1 de 2015, mais conhecido como Marco Regulatório das Comunidades Terapêuticas. Essa parte também é de vocês, terapeutas, saída do acolhido. Só que essa parte aqui vocês não precisam preencher no início não, tá, gente? Isso aqui é mais quando ele estiver perto de uma saída, tá? Essas partes aqui vocês deixam em branco. Essa parte aqui vocês já podem ir preenchendo, tá? Já repararam que eles chegam cheios de demandas? Vocês vão anotando as demandas dele aqui, ó. Dor de dente. Preciso ir no banco. Quero reestruturar meu casamento. Tô brigado com minha filha. Vai anotando as demandas. Em quanto tempo, mais ou menos, vocês vão começar a dar início para resolver essas demandas? Ah, tal data. Quanto tempo previsto para você terminar para resolver essa demanda? Vocês vão anotando nisso aqui. E no final, estou de acordo com as regras da instituição e com o caráter voluntário do acolhimento. Você vai e assina aqui. Ele assina aqui. Bom, esse é o passo. Esse é o passo. Só lembrando, e é interessante lembrar que dentro de todas as fichas e todas as situações do prontuário, é interessante que o PAS, vocês não precisam preencher ele na hora não, tá, gente? O PAS vocês têm até 20 dias corridos para preencher ele, tá bom? O PAS não é chegou, preencheu, não. Vocês têm até 20 dias corridos da data da chegada do acolhido até dar 20 dias. Porque tem até situações ali que não dá para preencher na hora. Por exemplo, até quando se fala lá das demandas, por exemplo. Quando se fala das demandas, vão acontecer demandas que às vezes o cara chega desnorteado, ele vai dormir 2, 3 dias, ele não sabe nem o que é demanda. As demandas vão surgindo com o tempo, né? Então vocês têm até 20 dias para preencher o PAS. Vamos supor, hoje é dia 18. Se chegou um acolhido hoje, vocês têm 20 dias corridos para preencher o PAS. Bom, o prontuário ele é preenchido com essas folhas. Com todas essas folhas, modelos de fichas, isso aqui é tudo que eu mostrei para vocês. Bom, é isso, gente. Ficou alguma dúvida? Vocês gostariam que eu esclarecesse alguma coisa? Tranquilo, Paulo, Ana Lúcia, Gessé, gostariam de fazer alguma pergunta? Não, para mim tá tranquilo. Só um pouco que às vezes eu me pego nas palavras, que
tem que ser bastante coerente e o português bastante assertivo. Apesar que a minha letra é quase de um médico, né? Então, eles não vão acabar lendo porque eles vão se perder, só eu mesmo para entender. É bom vocês falarem o que é isso. Aí você explica outra coisa. É, porque muitas vezes eu estou fazendo, às vezes, correndo, os acolhidos tentam ler, eu dou para eles ler, eu falo, tá, lê, porque só eu que estou entendendo mesmo. Eu deixo eles ter acesso dessa forma. Tá certo, tá certo. Mas é isso, gente. Então, estamos tranquilos. Se vocês precisarem de ajuda em alguma coisa, algum auxílio, nós estamos aí para ajudar, tá bom? Vou ver se até amanhã eu envio para vocês a gravação da aula, tá? Vou providenciar o certificado de vocês também, tá bom? Vou mandar o material da aula também. Esses modelos de ficha que eu mostrei para vocês também vou enviar. Vocês podem tentar montar um modelo. Talvez o modelo de vocês já é bom, né? Mas tem um outro modelo também assim, né? Né? Às vezes vocês queiram acrescentar alguma coisa, tirar alguma coisa. Não existe um modelo certo, vamos dizer assim, né? Existem modelos, né? Mas para que possa acrescentar aí para vocês, tá bom? Maravilha, Xará, maravilha. Pessoal, então obrigado. Boa noite. Que Deus abençoe e ilumina. Foi um prazer estar aí com vocês. Tchauzinho. Até a próxima, se Deus quiser. Amém. Nós, tchau. Tchau, com Deus. Tchau.